E o tema dessa mensagem, queridos, que eu coloquei é na minha velhice. Na minha velhice. E talvez você esteja assim, pastor, realmente o senhor já está muito velho. É na minha, é na sua, é na nossa velhice. Então eu quero ministrar sobre esse tempo, sobre essa longevidade que vai chegar, que queremos ter esse tempo em vida, esse tempo na terra, esse tempo com Deus, Essa longevidade que, apesar do nome longevidade no hebraico, orek, quer dizer tempo, eu creio que essa longevidade não passe muito em razão do tempo de vida nesta terra, mas de uma longevidade com Deus, tempo com Deus. Eu sempre falo, queridos, que você pode passar anos nesta terra, mas se você não tiver tempo com Deus, você não teve longevidade. Mas se você passou pouco tempo e esse tempo foi com Deus, você teve longevidade, porque você conheceu o Senhor. E o Senhor é eterno das nossas vidas. E eu quero falar um pouco sobre esse tema. Na minha velhice, você jovem, de forma alguma ficará de escanteio nessa temática, porque é também na sua velhice que um dia vai chegar. Em todos nós chegaremos. Oramos para isso, para que tenhamos longevidade nesta terra e com Deus. Queremos honrar pais e mães para que os nossos dias sejam prolongados nesta terra. Quem quer viver mais aqui? Honre teu pai e tua mãe. Ok? Efésios capítulo 6. Se você não honrar pai e mãe, olha, certamente seus dias poderão, ou talvez deverão, ser abreviados nesta terra. Ok? Então alongue, longevidade, honre seus pais, suas mães, ok? Que eu tenho certeza que Deus tem promessas para as nossas vidas, e uma delas é essa, de vivermos mais tempo nessa terra e com Deus. Mas quando eu leio esse texto, queridos, que eu quero compartilhar com os irmãos, abram por gentileza em Salmo capítulo 21, Salmo capítulo 21, livro de Salmos, no seu capítulo de número 21, versículo 4. Ele te pediu vida, e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti. Deus, não estamos aqui para recebermos um culto, nós estamos aqui para prestar um culto a Ti. Deus, a palavra está sendo ministrada, mas quem presta culto somos nós. Nós é que falamos contigo, nós é que invocamos a Ti, nós é que provocamos a Ti. Porque Tu és o Deus, o eterno, soberano sobre todas as coisas, mas queremos e desejamos cultuar a Ti, queremos provocá-lo nesta manhã, queremos exaltá-lo nesta manhã, elogiá-lo nesta manhã. Sim, com a nossa longevidade, com a nossa vida, Deus. Deus, na minha velhice, na velhice de cada um aqui, que um dia chegaremos nela, outros já chegarão, outros está tão distante ainda, mas não perdemos o foco dela, porque os valores são os mesmos, a forma certamente será diferente, mas os valores não mudam, Senhor. Então, se eu não tenho esse valor na mocidade, quiçá na minha idade mais avançada. Então, que possamos entender que na minha velhice, Deus é um ensejo para que a minha mocidade seja e tenha louvores, valores que pertençam a Ti. Deus, fala conosco nesta manhã. Deus, abre portas, faz milagres. Deus, enquanto estamos pregando aqui, eu tenho certeza que Teu Espírito Santo toca em vidas, naqueles que estão em seus lares agora. Nós que estamos aqui, Senhor, fala conosco. Precisamos ouvi-lo na minha velhice. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Queridos, eu confesso que quando eu botei o tema dessa mensagem, eu fiquei procurando termos mais atuais, porque velhice tem um tom meio que pejorativo, então procurei fugir, mas não consegui, e creio que não seja realmente a urgência de fugir do nome velhice, porque esse tempo chega em todos nós. Amém, meus amados? Algum jovem senhor, alguma jovem senhora se sente ferida com o termo velhice? Bom, se alguém se sentir assim, eu peço perdão, mas agora já foi, né, queridos? Mas por isso que eu coloquei um pronome pessoal antes, né? Na minha velhice.
Então já me coloquei, já para todos saibam que eu já estou inserido nisso. Então se alguém tomou esse termo de forma pejorativa, eu não tomei, porque eu coloquei em primeiro lugar para a minha vida, tá bom? Porque ela está chegando em sua vida, pode estar chegando, na do missionário Flávio já chegou. Então eu falei para o missionário ali no gabinete, olha, o tema eu vou pregar na minha velhice, ele não é para mim. Eu falei, já chegou no missionário Flávio, mas para outros está tão distante. Mas os irmãos vão entender aqui que os valores são os mesmos, queridos. E na sociedade oriental, antiga daquela época, a velhice era muito prestigiada, era motivo de honra, era motivo de sabedoria. Você ter um homem, uma mulher de uma idade mais avançada e sentar ao lado dela e compartilhar assuntos, ou melhor, ouvir assuntos, era uma glória, era quase que um deus ou uma deusa, a mulher, o homem que chegou numa idade avançada, porque se entendia a sabedoria que era extraída daquela pessoa. Então, queridos, quando eu olho hoje para a nossa sociedade, onde o idoso é colocado à margem, onde os jovens são supervalorizados, e a questão não é ser supervalorizado, a questão é você em detrimento de outros, amém? Que todos sejam valorizados, que todos sejam apontados e melhorados, mas os valores são os mesmos. Quando eu olho para esse texto, quando eu vejo a questão da longevidade, a nossa sociedade ela está muito impulsionada ainda para os jovens, queridos, e para o jovem, os valores que o mundo dá aos jovens são os seguintes, olha, tenha, né, é o que você tem fisicamente, é o que você tem como posses, é o que você consegue adquirir, ou seja, todas as coisas fugais, coisas que são passageiras, que são transitórias, que se limitam ao que eu consigo, ao meu físico, jovem, ao meu físico, ao material que eu tenho. E quando eu chego na minha idade mais avançada, certamente, queridos, o meu físico não corresponde. Teremos limitações físicas, ok, queridos? Amém? Teremos limitações físicas, todos nós teremos, mas jamais impedimentos. Isso eu quero deixar bem claro nesta manhã, antes de entrar na pregação que eu quero ministrar. Teremos sim limitações, mas jamais impedimentos. Eu posso fazer a mesma coisa por outros meios, amém? Mas se eu trouxer os valores que a sociedade aí fora traz para os jovens, que é físico, que é o ter, se eu trouxer esses valores para a minha idade avançada, eu vou entrar no ostracismo, porque eu não vou ter mais o físico, não vou ter mais o valor, esse físico, essa vontade, ou melhor, vontade não, mas esse físico, esse ter, esse possuir, que são valores tão palpáveis no mundo para os jovens, mas quando eu trago isso para a minha vida, já numa idade mais avançada, queridos, eu não tenho mais o físico. Isso muitos caem no ostracismo, muitos caem no saudosismo, muitos pensam em dar cabo da sua própria vida, porque não conseguem mais corresponder aos valores que são dados a um jovem de uma sociedade perdida. Mas, queridos, quando eu olho para o jovem, quando eu leio 2 Timóteo, quando Paulo fala a Timóteo, olha, reaviva o dom de Deus que há em ti, não despreze a tua mocidade. Os valores do jovem é Deus, queridos. Os valores que nós temos que ter em nossas vidas, jovem ou idoso, é Deus em nossas vidas. São valores perenes que jamais acabam. Mas se eu trouxer valores que se pautam apenas numa questão física, quando eu tenho a minha idade avançada, eu vou me frustrar, obviamente. Mas meus valores são espirituais. Meus valores são em Deus, que independe do meu físico. Amém, meus amados? Glória a Deus. Os meios serão diferentes, mas os valores não mudam. Eu quero despertar, e por isso eu passei uma mensagem especial para as senhoras. Eu pedi para a liderança do Ministério de Senhoras passar uma mensagem especial a cada uma, senhoras e senhores, com uma idade mais avançada, para que estivessem hoje aqui. Não, creio que não tenha conseguido em todos, mas essa mensagem é muito importante para que absorvamos e não paremos, porque Deus tem milagres para nossas vidas a todo tempo. Deus quer nos usar a todo tempo, em qualquer idade,
porque os valores são os mesmos. Talvez a forma seja diferenciada. A forma como eu irei ser usado vai ser diferente. A maneira no qual eu vou me expressar vai ser diferente. A abordagem que eu vou fazer será diferente. Mas se eu trouxer os valores do mundo, que é o físico, que é a força, você vai se frustrar. Você vai parar no meio do caminho. Você não vai permanecer. Mas esses não são os valores, amém, que Deus preconiza na palavra. Mas valores em Deus. Ter o Senhor na minha vida. Ter a certeza de que Deus me usa em qualquer idade, qualquer tempo. Isso que eu quero ministrar nesta manhã para as nossas vidas. Amém, queridos? E eu botei aqui o maior desafio é ultrapassar esses valores. O maior desafio, queridos, para aquele que já chegou a uma idade avançada, é ultrapassar esses valores que a sociedade deu como padrão e ela deu para os jovens, que é força, que é o possuir, que é o ter, é o não depender. E aí quando eu chego nessa idade avançada, eu não tenho isso. Naturalmente eu vou depender de outros. Naturalmente meu físico estará mais frágil. E aí, queridos, lidar com tudo isso em uma sociedade totalmente diferenciada em valores, eu me perco. Mas se eu tiver bem arraigado em mim, desde a minha mocidade, valores perenes, valores contínuos, que é conhecer a Deus, que é me debruçar sobre as Escrituras, é saber o que Deus tem para a minha vida, queridos, pode passar o tempo que for, Deus te renova. Amém? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Abram as vossas Bíblias, rapidamente, lá um pouquinho mais à frente, no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo número 12, é o último livro, é o último capítulo, perdão, do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 1. Quem achou, diga glória a Deus. Olha que diz versículo 1. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua... Para aqui, queridos. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Amém? Você jovem, lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Valores já dados na mocidade, na juventude. Lembre de quem te criou, de quem te formou, de quem é o Senhor na tua vida. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Queridos, eu parei muito nessa frase, não tenho prazer. Tempos difíceis, o capítulo todo fala sobre a morte, né, o findar da vida, ok? São tempos difíceis, né? Você vai lidar com situações que nenhum ser humano se prepara, ok? A começar espiritualmente, querido, o ser humano não foi feito para morrer. Você sabia disso? O ser humano não foi feito para morrer. O ser humano foi feito para viver eternamente nesta terra com Deus. Mas o pecado entra, e o salário do pecado é a morte, e com isso a morte física e espiritual entram e nos separam de Deus. Jesus veio para trazer essa comunhão novamente. Mas a morte física entrou na terra, e essa maldição, todos nós, salvo os arrebatados, mas aqueles que não forem, que não receberam arrebatamento, se o arrebatamento vier hoje, graças a Deus que venha, Maranata, Senhor, mas em não vindo, todos nós passaremos por essa morte física. Ok, queridos? Então a morte espiritualmente eu não estou preparado, emocionalmente também não estou preparado, fisicamente também não estou preparado. A morte é algo que usurpa, não usurpa, mas é algo que vem com força, com violência sobre o ser humano. E são dias ruins, dias maus, mas a última frase diz, não tenho neles prazer. Por quê, queridos? Olha como é o versículo 1. Lembra de teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Lembra de teu Criador, queridos, porque esse é o valor que você tem que levar. Virão os dias difíceis, e que se você não se lembrar do seu Senhor, você vai declarar, não tenho prazer. Mas tem valores que perpassam por toda uma vida. Então, quando chegar na minha alta idade, na minha idade avançada, eu quero me lembrar de Deus como na minha mocidade. Amém, meus amados? Traga os valores, vive esses valores, mocidade, adulto, velhice, esses valores não acabam nunca, jamais cessarão. Amém, meus amados? Glória a Deus. Amém. Que você possa permanecer firme
nesses valores, porque haja o que houver, nada lhe tirará do prumo da presença de Deus. Agora o texto que eu quero meditar nesta manhã encontra-se em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Êxodo, capítulo 3, versículo número 1. Eu vou falar sobre um grande homem, um grande profeta, um grande libertador. Quero falar sobre Moisés, amém? Êxodo capítulo 3, versículo de número 1. Quem achou, diga achei. Já assim a palavra de Deus. Já apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Queridos, já apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Queridos, Moisés tinha aqui por volta de 80 anos, quando o evento do capítulo 3 acontece. 80 anos. Um homem já numa idade avançada, um homem já na sua velhice, e ele tem uma experiência singular com Deus. E eu quero extrair isso a priori, já de início na pregação, queridos. Um homem de 80 anos, com experiências profundas com Deus. Um homem que o tempo, que a longevidade não apagou os valores que ele trazia de uma mocidade meio corrompida, mas de uma criação durante um tempo por Anrão e Joquebede, seus pais. Mas, queridos, ele trouxe na sua avançada idade, com 80 anos, um homem que teve uma experiência profunda com Deus. Eu quero profetizar para você, hoje aqui, com a idade já avançada, Deus tem promessas para a sua vida. Deus não desistiu de você. Deus quer continuar usando, não pare, permaneça firme. Com as limitações, sim, mas impedimentos, jamais. Com os valores que não mudam, sim. Valores da minha mocidade que mantiveram de pé e valores que me mantêm até hoje, na minha alta idade, de pé. Valores que não são baseados em uma sociedade que é apenas o físico, que é apenas a força. Esses valores são fugazes, esses valores se esgotam, esses valores são passageiros. Mas valores que nos sustentam, Cristo em nossas vidas. Tem experiência de Deus ainda em nossas vidas, amém? Não desista, não pare. Tem experiência de Deus. Moisés, com 80 anos, lá apacentando o rebanho de seu sogro Jetro, ele tem uma experiência que nós iremos meditar daqui a pouco, e os irmãos sabem tão bem. Mas o que me chama a atenção, queridos, que Moisés, ele poderia naturalmente falar: Deus desistiu de mim. Moisés poderia falar isso. Eu estou com 80 anos, Deus desistiu de mim. Eu falando de Moisés, eu fui criado no palácio, com toda a ciência, douto em palavras. Eu fui um homem douto em guerra. Moisés poderia estar pensando consigo mesmo: olha, tudo de bom, eu fui rico, eu era rico. Até os 40 anos, Moisés foi criado com o faraó, na casa de faraó. Os irmãos sabem muito bem a história de Moxá, né? Moisés, o tirado das águas, aquele que foi colocado por Joquebede, sua mãe, num cesto, porque faraó falou que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos. E Joquebede protege seu filho até terceiro mês, mas depois não tem mais como proteger o filho, coloca ele num cesto, faz de betume, protege aquele cesto, coloca as margens do rio Nilo, e na provisão de Deus, aquele cesto com aquele menininho, Moisés, cai nas mãos da filha de Faraó. A filha de Faraó fica impactada com aquela criança, devolve Moisés para ser amamentado, e Miriam, que estava vendo, Miriam, que era irmã de Moisés, leva o cesto para Joquebede, devolve Moisés para que ele fosse amamentado, e depois de uma certa idade, Moisés deveria ser entregue até o palácio, aos cuidados da filha de Faraó e de Faraó do palácio. E assim Moisés cresce, queridos. Um homem super experiente, super conhecedor, rico, com tudo de bom. Tudo de bom. Mas agora com 80 anos de idade, sendo que desses 80, 40, cuidando do rebanho que nem era seu. Ou seja, um homem que aos olhos naturais
o status de uma sociedade, um homem que caiu, um homem que deixou de viver no palácio, um homem que passou a viver no deserto, um homem que cuidava de um rebanho, repito, que não era seu, era de seu sogro, nem o rebanho dele próprio ele tinha. Ele poderia pensar consigo mesmo: olha, Deus desistiu de mim, porque outrora eu tentei libertar meu povo. Lembre-se que Moisés vê um hebreu lutando com um egípcio, e Moisés tenta intervir naquela luta, ele acaba matando o egípcio, e ele tem que correr, fugir, porque Faraó queria matá-lo, pelo que ele fez. Ele tentou resolver a celeuma do seu povo, a divisão do seu povo, com os egípcios na força, porque foi o que ele aprendeu. Ele era douto em guerra, ele era forte, os valores que ele tinha era esse: força, violência, e foi assim que ele tentou resolver um problema que até hoje existe. Mas depois de 40 anos cuidando do rebanho do seu sogro, esse homem Moisés, que, queridos, ele ia em templos enormes, ele ia em templo de Osíris, Ísis, Horus, Ra, todos os deuses do Egito. Ele ia nas pirâmides do Egito, um homem que estava acostumado com cultos suntuosos. Agora Deus o submete a viver no deserto. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Deus ensina aquele homem. Deus começa a moldar Moisés. Deus começa a tratar Moisés, para que ele soubesse realmente quem Deus era na vida dele. São tratamentos que Deus permite. Deus não desistiu de nós, amém? Deus não desistiu de você, mas são tratamentos que Deus permite que aconteça em nossas vidas, para que dependamos totalmente dele. Em Moisés foram 40 anos, queridos, para que algo acontecesse em sua vida. 80 anos ele tinha, mas Deus não desistiu de Moisés, Deus não desiste de nós, amém, meus amados? Glória a Deus. Deus não desiste. Eu não preciso chegar, e você, jovem, você não precisa chegar aos 80 anos para entender isso, amém? Por isso que eu falei, a pregação não é apenas para os mais idosos. Eu não preciso chegar aos 80 para entender isso. Deus quer me usar agora na minha mocidade, Deus quer me usar agora na idade que eu tenho, mas Deus não desistiu de mim. E agora Moisés, esse homem que tinha tudo outrora, toda a capacitação que um homem gostaria de ter, toda a riqueza que um homem gostaria de ter, agora esse homem não tem nada. Deus o trata de uma forma assim, muito forte, para que ele dependesse unicamente e exclusivamente do Senhor, tratamento de Deus. E quando isso acontece, queridos, olha o que diz o capítulo de número 2, olha o que diz o versículo 2, perdão. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Esse anjo está com letra maiúscula aí na sua Bíblia? Ok, amém? Isso é uma teofania, né? É uma aparição de Deus de uma outra forma. Então esse anjo do Senhor com letra maiúscula é o próprio Cristo no Antigo Testamento, ok? Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Olha a forma como aparece Deus, né? Olha essa teofania, através de uma sarça que vai se queimando. Vou ler novamente o versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Queridos, Moisés falou: eu irei para lá, eu irei, eu quero, eu com 80 anos quero, desejo, eu quero essa maravilha, eu quero desfrutar desse dom. Eu com a minha idade já avançada, pensando que Deus desistiu de mim, eu já olhando para o meu passado, com tantas oportunidades que eu tive e não aproveitei, agora com essa idade que eu já tenho, eu irei, eu vou. Moisés diz: eu irei até essa sarça, eu vou até esse mover espiritual, eu vou até essa maravilha que está acontecendo aqui. Queridos, e agora eu falo de uma forma muito especial a você, senhor, senhora, com idade um pouquinho mais avançada, vamos dizer assim, a partir dos 60, busque um ministério dentro da casa de Deus. Tem ministério nesta casa de Deus que trata e cuida de senhoras.
se envolva, vá, frequente. Existe um ministério de senhoras, diaconisa Cimei, de 15 em 15 dias, poucos slides passam. A liderança tem que provocar mais disso. Mas existe um ministério toda quarta-feira, antes do culto, 17h30, acontece aqui. Ministério de senhora, quantas senhoras nós temos na igreja, quantos senhores nós temos na igreja? Insira-se, procure, não fique só, vá, porque Deus tem maravilhas sim, para todos nós. Moisés com 80 anos, ele foi ver o que tinha naquela sarça. Peraí, tem um mover especial ali, tem Deus ali, eu quero estar ali, eu quero estar nesse mover, eu tenho direito a sentir Deus, eu tenho direito a me envolver com Deus, eu tenho direito da minha forma, da minha maneira, com as minhas limitações, mas sem impedimentos, buscar a Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então procure o ministério, não fique só, envolva-se. E você, jovem, um dia você vai chegar. Quem quer chegar bem velhinho? Quem não quiser, a gente faz uma oração de morte agora. Oração de morte, meu Deus do céu, misericórdia. Brincadeira, gente, brincadeira. Eu quero chegar bem, eu acho que eu vou até os 102, 103. Jogando a minha bola ainda. Mas, queridos, o que eu olho para isso, eu quero. Moisés foi até a sarça. Saia do teu lugar. Se você ficar em casa, as juntas vão ficar todas comprometidas, a mente vai ficar paralisada, o ostracismo vai acontecer, o saudosismo vai acontecer, os pensamentos ruins virão. Eu preciso estar envolvido ministerialmente. Deus tem sarça ardendo para todos nós. Não é apenas para os jovens, não, para todos nós. Amém ou não amém, igreja? Glória a Deus. Olha aqui os versículos 4 e 5. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra. É terra. Queridos, tem coisa especial, amém, Deus? Tira as sandálias, porque tem experiências espetaculares em Deus, tenha certeza disso. Com 80 anos tu terás experiências com Deus. Tira as sandálias que você vai ter experiência com Deus. Com 80 anos, assim Moisés estava ali, queridos. O que é uma sarça? Já tem o deserto, que é uma situação complicada. Uma sarça é um arbustozinho, queridos, de palha que vai voando e vai montando bolinhas de arbustos. Sarça é algo insignificante, algo que só serve para o fogo mesmo. Só serve para pegar e botar na lenha, fazer um churrasco, só isso, acender um fogo. Um arbusto insignificante, no deserto, se queimando. Deus estava ali. Deus estava ali. Deus não estava nas pirâmides suntuosas, onde homens trabalhavam anos de escravos, colocando pedra sobre pedra. Não foram ETs não, tá, gente? Foram homens mesmo, tá bom? Colocaram aquelas pedras. Queridos, Deus não estava nos templos enormes do Deus Ra, Deus Sol do Egito, nem de Ísis e Osíris, esse casal da mitologia, nem do seu filho da mitologia Horus. Não estava nesses templos. Deus não estava lá. Moisés, nesse tempo todo da tua mocidade, tu não fez nada para mim, eu não estava lá. Não despreze a tua mocidade, jovens, não despreza. O que está lá fora são templos pagãos, o que está lá fora são valores que não são de Deus. Quando chegar a tua maioridade, se lembre-te do teu Criador na tua mocidade. Lembre-se da tua mocidade, do teu Criador. Amém, meus amados? Mas Moisés aqui, quando ele chega naquela sarça, ele tira as sandálias, porque tinha algo de Deus ali, melhor, Deus estava ali.
A maior experiência que Moisés teve na vida foi com 80 anos de vida. Vou repetir, a maior experiência que Moisés teve em toda a sua caminhada foi com 80 anos de vida. Quantos anos você tem? Eu quero chegar até o último dia da minha vida tendo experiências com Deus. Eu quero chegar até o último dia da minha vida vendo sarça ardendo. Amém, meus amados? Mas eu preciso estar envolvido ministerialmente, eu preciso estar envolvido com pessoas que pensam da mesma forma e busquem da mesma forma. Glória a Deus. Pula para o versículo 10. Olha que diz o versículo 10. 10 e 11. Vem, agora eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Deus falando com Moisés, né? Versículo 11. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Queridos, Moisés faz uma pergunta: quem sou eu para ir até lá? Quem sou eu? Quem sou eu? Se fosse naquela época, quando era todo forte, ia para as guerras, lutava contra os inimigos, naquela época que eu treinava na batalha, naquela época que eu era rico, forte, estava no palácio, mas agora quem sou eu? Moisés ainda não tinha entendido muito o tratamento de Deus na vida dele, não. Moisés ainda não tinha entendido como Deus tratou ele, porque agora era o melhor tempo de Deus na vida dele. Mas quem sou eu? Porque Moisés estava olhando para quê? Para valores que são passageiros, transitórios. Força, músculo. Um dia vai passar. Mas os valores que são perenes e contínuos, esses sim ficarão. Tanto para o mal como para o bom, para o bem. Mas Moisés ainda falava: quem sou eu? Não tem como eu ir. Quantas vezes, ei homem, mulher, quantas vezes você fala: mas quem sou eu? Se fosse antiga, alguns anos atrás, fez nada. Naquele tempo, o tempo é agora. Não adianta ficar lamentando. Porque se o tempo voltasse, não vai voltar. Mas se eu pudesse ter tido, não vai ter. A gente sempre fala, né? Ilusão é doença, queridos. Desilusão é cura. Seja desiludido nesta manhã. Amém? O tempo não volta. Não adianta ficar, mas aquele tempo... Não adianta, Moisés. Quando você era rico, sim, se você fosse rico e buscasse a Deus, seria uma fortaleza, Moisés. Só que você não buscou. Quem sou eu? Porque agora ele ficar só se lamentando, porque outrora, se eu pudesse, se eu tivesse... Outrora acabou, passou, mas o futuro está aí na frente, e o presente aqui está. O que determina o teu futuro é o teu presente. O que você vai fazer hoje, agora? Ou lamenta, ou se esconde, ou entrega os pontos, ou quer mais de Deus. Eu creio, tem sarça para mim. Em qualquer idade, Deus tem promessas para a minha vida, e vão se cumprir. Chega de falar quem sou eu. Eu sou o vermezinho de Jacó. Lembre-se de Gideão? Eu sou o menor da minha casa. Chega de lamentações. Chega de olhar para o passado. Aí Deus joga um balde de água fria no versículo 11. Olha o que diz o versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Moisés, eu serei contigo. Moisés, eu não estou falando de passado, eu serei contigo. Você não entendeu ainda os 40 anos que eu te deixei cuidando do rebanho de Jetro? Eu te tratando, para que você entendesse que você depende de mim, Moisés. Moisés, agora com os 80 anos que você tem, saiba, eu serei contigo. Você não tem mais músculo, Moisés. Você não tem mais tanta força, Moisés. Moisés, você já está velho, Moisés. Eu serei contigo. Na verdade, Moisés, eu sempre seria contigo. Mas enquanto você era forte, você não deixou eu ser contigo.
Agora eu te deixo passar pelo deserto 40 anos, para que você saiba o que é limitações físicas e para que você entenda que agora você vai depender de mim, Moisés. Queridos, temos limitações. Eu gostaria muito de ter o mesmo vigor de antes. Não consigo. Amém? E cada vez mais vou depender de Deus. Então deixe que esse não conseguir seu seja uma válvula de escape para que você dependa mais de Deus ainda. Queridos, eu creio, quanto mais eu chego numa idade avançada, mais eu dependo de Deus. Mais eu tenho que depender de Deus. Que a sua vida seja um avançar, um caminhar, cada vez mais alto com Deus, cada vez mais firme com Deus. Por isso, lembra de teu Criador na tua mocidade, porque são esses valores que você vai levar para a tua idade avançada. Amém, meus amados? Quem sou eu? Eu serei contigo. Eu serei contigo. Não desista, não desanime. Ah, mas está doendo. Ah, mas eu não tenho mais vontade. Ah, eu jogo um futebol toda quinta-feira com os coroas de 45 para cima, né? Então, mas assim, queridos, outro dia o irmão da Luciana, que joga bola comigo, pô, não vou não, tô doente, tô com dor. Meu amigo, quem não tem dor? Quem não tem dor naquele futebol? Se você for esperar não ter dor para jogar, tu não vai jogar nunca. Importante é estar ali se movimentando e deixar a garotada correr. Cada um leva seu filho, leva o Mateus, corre. Mateus, não quero saber, corre, Mateus. Mateus, pai, para de mandar. Corre, Mateus, corre. Alguém tem que correr nesse jogo. O que eu não posso fazer, ele faz, cara. O que ele não pode, eu faço também. Da minha maneira. Da minha maneira. Ele corre, eu lanço. Ele não sabe lançar, eu sei lançar. E ele vai ficar na cara do gol e ele ainda vai perder. Mas, queridos, em outras palavras, eu posso jogar futebol como ele também pode. Ele correndo, eu lançando, as maneiras mudam, mas todo mundo joga. Assim somos nós, independentemente da idade, porque Deus é comigo. Agora, se eu for ficar esperando, poxa, quando a dor passar, eu dependo de Deus, queridos. Se chegarem mais junto aqui, desmonta tudo. É depender de Deus o tempo todo, tem que pular quando não vem por trás, tem que pular para não ter dividida. É depender de Deus. Eu estou trazendo uma analogia do futebol porque é uma coisa que eu gosto, tá bom? E eu creio que seja mais didático. Mas, queridos, entenda desta forma, quanto mais nós avançamos na nossa idade, mais dependemos de Deus, porque Deus nos ensinou tantas coisas. Então aproveite esse momento. Não é momento de tristeza, não é momento de você se abater, não é momento de você olhar para trás, como foi, era bom naquele tempo. Isso todo mundo sabe. Mas Deus tem algo melhor para você, eu creio. Moisés, com 80 anos, teve uma experiência singular com Deus. A sarça pegava fogo e não se consumia, queridos. A sarça pegando fogo. Um deserto insignificante, um arbusto insignificante, um local ermo. Lá Deus falou com Moisés. Permita-se que Deus fale contigo. Não espere grandes coisas, não espere grandes movimentos, não espere alguém entregando uma palavra para você. Tenha a sua experiência com Deus, procure Deus, se alimente. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Ei, homem, mulher, idade mais avançada, meus amados velhinhos e velhinhas, que eu já estou às portas, idosos, terceira idade, idade melhor, seja lá o nome que você quiser dar. Deus tem experiências para você. Não pare. Vem à casa de Deus, mancando, vem tropeçando. Aí vem a Vânia, vem a cuidadora, mas Dona Salvina está aqui. Da maneira dela, com as dificuldades dela, com as dificuldades da Vânia também. Se desdobrando, uma Sandra se desdobrando com a Carmosita, que às vezes tem que expulsar a Sandra da igreja, né? Porque se deixar a Sandra fica aqui. Aí eu vejo em outra área, uma Carla e um Sérgio, se desdobrando em prol do Heitor. Queridos, todos nós temos singularidades que Deus está tratando.
E o tratamento é em nós, né, queridos? É em nós. Eu falei, a Verônica, a menininha, cada um... Menininha é maravilhoso isso, que olha a menininha com 80 anos, chamá-la de menininha é perfeito, queridos. É o melhor paradoxo que existe na face da Terra. Mas, se eu não entender que aos 80 anos, Deus tem milagre para a minha vida, eu vou morrer. E vou ficar com pires na mão, pedindo ajuda dos outros. Mas se você entender que com 80, 90, 100, Deus tem sarça ardendo para todos nós. Não pare, não desista. Em nome de Jesus, amém? Pula para o capítulo 4, versículo 2. Eu vou correr um pouquinho. Capítulo 4, versículo 2. Estou quase encerrando. Vamos no versículo 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão. Êxodo 4, versículo 1, perdão. Êxodo 4, versículo 1, ok? Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Versículo 2, presta atenção. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, aí Deus começa a falar, né? Mas o que Deus pede para Moisés? Moisés, o que tu tens na mão? Um bordão, uma vara. Queridos, às vezes nós olhamos muito para o que... Como é que eu vou fazer isso? Tudo bem, pastor, entendi a mensagem. Mas como é que eu dou start na minha vida? Tem que acontecer algo extraordinário? Algo vai acontecer porque eu quero romper isso realmente. Eu quero parar de só me lamentar. Eu quero parar de só olhar para minhas fraquezas, minhas limitações. Eu quero romper, mas como eu faço? Está dentro de você. Está em você. Está contigo. Está em você. Moisés queria talvez algo, olha, Deus aparece lá na sarça, lá com o faraó, porque ninguém vai acreditar. Deus, Moisés, o que tu tens na mão? Tem um bordão, é isso aí que vai fazer, é isso aí que eu vou usar. Está em você. Deus quer despertar isso em você. Está nas suas mãos, está na sua habilidade, tem um dom escondido aí, tem um talento escondido aí. Deus quer reavivar isso. Não é só para os jovens, não é só para Timóteo que Paulo fala, não. Reavive o dom que há em ti. É para todos nós. Está em nós. Procura aí, minha amada, meu amado. Tem talento dentro de você. Ah, pastor, eu sei fazer isso. É por aí. Coloca no grupo. Vamos fazer isso? Vamos fazer. Quando vai ser? Nesse dia. Olha, eu também sei fazer isso. Pois bem, vamos nos juntar. E Deus vai reavivar isso. Qual é o teu bordão? Qual é a tua vara? O que você tem na mão aí, querido, querida? Não espere de fora. Não espere algo vai se sobrepor a tudo que você imaginaria. Está contigo. Está comigo. E talvez seja aquilo que você escondeu ou se entristeceu por algo que tenha acontecido e você acha que não tem mais valor. E Deus fala, tem valor sim. Está na tua mão. Ou seja, está diante da tua posse, está no teu controle, você tem. Amém, meus amados, glória a Deus. Reaviva esse dom aí, reaviva esse dom que está aí com você, está na tua mão, não deixe para depois. Amém, queridos, glória a Deus. Para encerrar, dê um pulo lá em Salmos, Salmo capítulo de número 92, livro de Salmos, no seu capítulo de número 92. Quem achou, diga glória a Deus. Salmo 92 diz assim, queridos. Salmo 92, versículos 12 e 14. 12 ao 14, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Quero profetizar a todas as senhoras, senhores que aqui estão presentes, que na velhice darão frutos. Frutificação. Não aceite proposta diferente que não seja essa. Frutificação. Amém, queridos? Frutificar, você tem muito ainda a frutificar nesta terra.
Não deixe que ninguém diga o contrário. Não deixe que as suas limitações físicas digam o contrário. Amém? São limitações, não são impedimentos. Guarde isso, o que te limita não o impede. Sim, mitiga algumas coisas, diminui algumas forças tuas, mas não impede, não para, não faz cessar. Talvez você tenha que adotar outros métodos, outros caminhos, mas você vai chegar no mesmo propósito. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Ei, jovens, permaneçam no caminho, porque essa idade avançada chegará. E eu tenho que me lembrar do meu Senhor quando esses dias chegarem, para que eu tenha força e permanecer firme com Deus. Amém? Jovens, honrem, ajudem seus pais, para que eles possam ser cada vez mais, cresçam, cada vez mais promovam essa transformação em suas vidas. Filhos, honrem seus pais, honrem suas mães, a tempo e fora de tempo, mas sempre incentivando-os a terem o seu foco, o seu projeto de vida ainda, porque eu sei que chega um tempo que tem que atrelar, tem que estar mais juntos. Mas enquanto puder ter ainda a sua vida individualizada, seu foco ainda firme, que isso seja incentivado para que possam crescer mais e mais. Tem fruto aí. Amém, meus amados. Glória a Deus.